Boa noite a todos, mais uma vez reunidos para a nossa palestra desta noite, iniciando sempre com a nossa prece, momento em que levamos o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre maior, em primeiro lugar agradecendo pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, por saber que jamais estamos desamparados e pedir, Senhor, que tenhamos força, coragem, muita sabedoria para compreender a situação que estamos vivenciando e tirar as lições de tudo isso. Nada acontece por acaso, já sabemos disso, tudo tem uma razão de ser, Deus está no leme. Nada acontece sem a sua permissão. Então sigamos confiantes, desenvolvendo a nossa fé, buscando a prece para acalmar os nossos corações, pedindo por todos que estão desencarnando, que estão passando pela provação da doença nesse momento, pelos familiares que estão se separando dos seus entes queridos, pelos trabalhadores da área de saúde, que estão aí num aprendizado muito intenso, pelos médicos, enfermeiros. Fica aqui o nosso pedido a Bezerra de Menezes, Fabiano de Cristo, que possa estar ao lado de cada coração, Senhor, aqueles que trabalham, aqueles que estão doentes, que a tua paz, o teu consolo possa chegar a cada coração nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. A primeira parte da nossa palestra sempre é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Hoje vamos ler o capítulo 17, Sede Perfeitos. Item 4. Os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral. Ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vêm-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Em algumas pessoas,
Os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos, seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato, que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las a dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhe as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina em princípio é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo numa outra existência. Aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras, que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração, e por isso a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes, e o outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. É um texto de reflexão para todos nós que já temos o conhecimento da doutrina espírita, estamos já há muitos anos estudando, vivenciando, na prática mediúnica, a grande maioria com a mediunidade ostensiva. Então, com certeza, esses ensinamentos já tocaram os nossos corações e optamos por participar dessa religião, por estar presente ali nas reuniões mediúnicas, em comunhão de pensamento, educando a nossa mediunidade. Fica aqui a pergunta: como está a nossa transformação moral? Como está o nosso esforço para dominar as nossas más inclinações, né? Ele termina aqui o trecho colocando isso, esta frase: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Isso é importante de dizer, né? Porque às vezes as pessoas, eu estou tentando ser espírita, eu não consigo ser espírita. São colocações ali que a gente ouve no dia a dia, né? Então, o ser espírita, ser médium, estar ali participando, não quer dizer que somos perfeitos, porque perfeitos ninguém o é. Mas tem que estar acontecendo um esforço, né? É isso que a espiritualidade vai estar avaliando em cada um de nós. Se eu estou fazendo um esforço para combater as minhas más inclinações
e estou tentando ser uma pessoa melhor. É isso que eles vão observar, porque todos nós temos imperfeições, temos dificuldades a vencer, a combater. É esta análise que vai ser feita. Então, estejamos atentos nesta situação. Completando esse texto, eu gostaria de ler um capítulo do livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva. Ele tem um capítulo 45, que justamente ele fala do estudo e do trabalho, para que a gente realmente consiga combater as nossas deficiências, né, e nos transformarmos moralmente, aproveitarmos a questão mediúnica, a vivência mediúnica, as reuniões, todas essas ferramentas que a doutrina espírita nos oferece, a gente precisa estudar e trabalhar. Então ele começa com a frase aqui de Kardec, né, muito conhecida por todos nós, e que parece que de vez em quando a gente esquece, né? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este é o segundo. Então veja, amai-vos e instruí-vos. A espiritualidade superior, ela vem insistindo, através de consecutivas mensagens, pela necessidade do estudo e do trabalho, as fileiras renovadoras do Espiritismo. Amor e instrução tem sido em verdade a palavra de ordem dos mensageiros do Cristo. Aliás, não é de agora, né, que os espíritos exortam aos homens ao estudo, à instrução, à cultura. Humilde de dentro para fora, né? É assim que devemos ser. O amor é o trabalho, a ação, o serviço, é a prática, né? É a vivência dos ensinamentos. A instrução é a leitura, o estudo, o conhecimento. Amor e instrução constituem, por conseguinte, duas alavancas, duas ferramentas que devem estar noite e dia nas mãos dos espíritas. Então lembrem-se, amor e instrução têm que caminhar juntos. Por intermédio do amor, que é a prática, né, que é a ação, exercemos a solidariedade, identificar-nos-emos com o sofrimento do próximo. É a empatia, né, o nome tão utilizado hoje. Nos colocarmos no lugar daquele que sofre, não passarmos desapercebidos diante da dor. Visitaremos o enfermo, o encarcerado. Despertaremos, enfim, no âmago de nossa individualidade eterna a centelha de bondade que existe potencialmente em cada ser. Por meio do estudo, aprendemos a discernir o erro da verdade, a claridade da sombra e a sinceridade da hipocrisia. O Espiritismo não é uma doutrina que induza os seus adeptos a estranhas e esdrúxulas singularidades. Ou seja, né, Kardec coloca muito isso, né? Particularidades. Nem estudo sem amor e nem amor sem estudo. Em suma, nem bondade desprovida de conhecimento e nem conhecimento com ausência de bondade. O amor sem estudo é comportamento unilateral, favorecendo apenas o coração, o sentimento, mas retardando a ascensão para Deus. E o estudo sem amor constitui quase sempre experiência simplesmente intelectual, podendo levar à presunção e à vaidade, ameaçando o aprendiz de queda ou fracasso. Lembram-se da colocação de Paulo de Tarso?
em Coríntios, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Emmanuel, falando-nos ao coração, exorta também. Recorda que em doutrina espírita é preciso estudar e aprender, entender e aplicar. Eu achei maravilhosa essa simples colocação e tão profunda do Emmanuel, né? Então, estudar e aprender. Eu preciso interiorizar aquilo que eu estou estudando. E entender e aplicar. Eu tenho que colocar em prática, interiorizar e colocar em prática. Estudar e aprender, entender e aplicar. Guardemos isso em nossos corações. Aconselha também a divulgação do estudo nobre. Todavia, reconhecendo a fragilidade humana, destaca a necessidade do espírita, pelo amor, alicerçar as palavras no exemplo. Leon Denis, também, de certo, preocupado com o problema da ignorância que leva ao fanatismo, ele deixou uma colocação ali. O Espiritismo será aquilo que dele os homens fizerem. Olha a responsabilidade dos nossos exemplos, porque somos exemplos. Se estamos ali trabalhando, dirigindo, participando efetivamente das atividades do centro, seremos sim exemplos para muitas pessoas. Que rumo tomaria a doutrina espírita se nos encatelássemos na preguiça mental, desprezando os livros, aliando-nos nas mensagens que descem dos céus? Aonde iríamos parar se os livros permanecessem fechados nas prateleiras das editoras e livrarias? Que seria do Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, dentro de mais algumas dezenas de anos? A doutrina espírita, lembremos, é sobretudo e essencialmente a doutrina do equilíbrio, do bom senso, amor e sabedoria. Duas asas, lembram-se de André Luiz? De que deve-se utilizar o espírito humano em seu voo para o infinito. Amor e sabedoria têm que caminhar juntos. Faz parte do processo evolutivo do ser humano as duas situações, trabalho e instrução, a fim de que o equilíbrio seja uma constante na vida do aprendiz e na expansão doutrinária. Que seria do Espiritismo, consolador prometido por Jesus, se estimulando a cultura, lastimavelmente esquecêssemos a sublime legenda adotada pelo insigne missionário lionês, que é trabalho, solidariedade e tolerância? Há, portanto, como se observa, uma dupla inseparável e indissolúvel: amor e instrução. Não poderia, evidentemente, enganar-se o Espírito de verdade. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, ao preceituar nos primórdios do Espiritismo o imperativo do amor e da sabedoria. Então tenhamos esta frase gravada em nossos corações. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este o segundo. Que Deus nos dê sabedoria sempre para seguir esse conselho. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.
Boas noites. Dando continuidade à nossa reunião de hoje, vamos aprofundar as nossas ideias acerca do próprio pensamento e das suas consequências, né? Então pegamos aqui do livro Vozes do Grande Além, uma mensagem de Alberto Seabra em 1955, que fala da reflexão mental. Então, antes de começarmos a leitura, que nos enriquecerá muito mais, né? Todos nós, ao longo de nosso conjunto de experiências, trazemos uma carga de pensamentos que são exteriorizados. Esses pensamentos representam o que nós somos, né? A nossa carga reflexiva, né? Então, refletirmos é voltarmos para dentro de nós e também emitirmos e recebermos de volta aqueles pensamentos que nós emanamos, né? Além do que também recebemos os pensamentos dos outros que emanam de si as próprias características. Então, todo esse texto aqui vai nos enriquecer bastante. Então vamos lá. Quando os instrutores da sabedoria preconizam o estudo, não desejam que o aprendiz se intelectualize em excesso, para a volúpia de humilhar os semelhantes com as cintilações da inteligência, e quando recomendam a meditação, de certo não nos inclinam à ociosidade ou ao êxtase inútil. Referem-se à necessidade de nosso aprimoramento interior para a mais vasta integração com a luz infinita, porque o reflexo mental vibra em tudo. Então é uma necessidade do espírito, isso é inerente. É uma característica nossa de pensarmos, emitirmos, aquilo emana e também é absorvido por outros, voltam, né? E esses outros também emitem e nos influenciam, né, o tempo todo. Nossa alma pode ser comparada ao espelho vivo com qualidades de absorção e exteriorização. Recolhe a força da vida em ondas de pensamento, a se expressarem através de palavras e atitudes, exemplos e fatos. Então, todas as nossas expressões, andar, falar, manipular, elas são reflexo, elas são expressões dos nossos pensamentos. Todas as nossas ações, elas advêm antes do pensamento. Elas advêm depois do pensamento. Pensamos e agimos. Refletimos assim constantemente uns nos outros. É pelo reflexo mental que se estabelece o fenômeno da afinidade, desde os reinos mais simples da natureza. Vemo-lo nos animais que se acasalam, no mesmo tom de simpatia, tanto quanto nas almas que se reúnem na mesma faixa de entendimento. É interessante que os animais, eles se procuram pelos fragmentos de pensamentos que são afins, né? Não é a observação estimula fragmentos de pensamentos nos animais, e esse estímulo é que geram as afinidades das próprias espécies. E olha só, quando se consolida a amizade entre um homem e um cão, podemos registrar o reflexo da mente superior da criatura humana sobre a mente fragmentária do ser inferior, que passa então a viver em regime de cativeiro espontâneo, para servir ao dono e condutor, cuja proteção mental exerce sobre ele irresistível fascínio. Então, é um pensamento contínuo se sobrepondo a um pensamento fragmentado, que para ele, animal, nós somos algo que exercemos um poder inconscientemente para ele. É desse modo que os espíritos encarnados podem influenciar entidades desencarnadas e vice-versa, provocando obsessões e perturbações, tanto na esfera carnal como além tudo. As almas que partem podem retratar as que ficam, assim como as almas que ficam podem retratar as que partem.
Quando pranteamos a memória de alguém que nos antecede aí no mundo, na viagem da morte, atiramos nesse alguém o gelo de nossas lágrimas ou o fogo de nossa tortura, conturbando-lhe o coração toda vez que esse espírito não for suficientemente forte para sobrepor-se ao nosso infortúnio. E quando alguém se ausenta da carne, carreando aflições e pesares procedentes de nossa conduta, arremessará da vida espiritual sobre nossa alma os dardos magnéticos da lembrança infeliz que conserva a nosso respeito, prejudicando-nos o passo no mundo, caso não estejamos armados de arrependimento para renovar a situação, criando imagens de harmonia restauradora. Veja, olha a receita que ele demonstra sobre os nossos próprios erros. É claro que erramos, né? Erramos continuamente, agora não mais querendo errar, mas continuamos errando, muitas vezes pela própria imperfeição, e isso acaba provocando prejuízos, né, às pessoas que nos estão à volta. E aqueles que não nos perdoam, quer sejam encarnados ou desencarnados, eles emitem vibrações contrárias à nossa intimidade. E para que isso tenha reduzido o efeito até que possamos reparar esse mal, há que buscarmos sempre a renovação própria, o arrependimento e novas ações que busquem a harmonia, para neutralizar essa colheita obrigatória provocada pelas nossas próprias ações. Em razão disso, convém meditar nos ideais, aspirações, pessoas e coisas que refletimos, porque todos nós subordinamos pelo reflexo mental aos fenômenos da conexão. Então, com quem que nós vamos nos ligar? Com o que nós vamos nos ligar? Exatamente com aquilo que alimentamos dentro de nós, os nossos ideais, aspirações e tudo mais. Estamos inevitavelmente ligados a tudo o que nos merece amor. Essa lei é inderrogável em todos os planos do universo. Os mundos no espaço refletem os sóis que os atraem, e a célula, quase inabordável do corpo humano, reflete o alimento que lhe garante a vida. Os planetas e os corpúsculos, porém, permanecem escravizados às leis cósmicas e organogênicas irrevogáveis. Ou seja, os planetas estão submetidos às leis da física, assim como as células estão submetidas às leis biológicas que se expressam dos nossos próprios pensamentos. O espírito consciente, no entanto, embora submetido às leis que lhe presidem o destino, tem consigo a razão que lhe faculta a escolha. Isso é interessante, não é um mecanismo automático disso, né? Como acontece com os objetos materiais. Não, essas deliberações, as nossas decisões, elas advêm da nossa razão, do nosso raciocínio, do que optamos. Então nós temos a possibilidade de escolha, coisa que a natureza não tem, né? A inteligência humana, encarnada ou desencarnada, pode contribuir pelo poder da vontade, na educação ou na reeducação de si própria, selecionando os recursos capazes de lhe favorecerem o aperfeiçoamento. A reflexão mental no homem pode, assim, crescer em amplitude e sublimar-se em beleza para absorver em si a projeção do pensamento superior. Tudo dependerá de nosso propósito e decisão. Propósito aí é a intenção, né? Qual é a nossa intenção? E essa intenção leva a uma decisão, a uma escolha. A reflexão mental no homem pode assim crescer em amplitude, já lemos isso, e sublimar-se em beleza para absorver em si a projeção do pensamento superior. Tudo dependerá do nosso propósito e decisão.
enquanto nos comprazemos com a ignorância ou com a indiferença para com os princípios que nos governam, somos cercados sem defensiva por pensamentos de todos os tipos, muitas vezes na forma de monstruosidades e crimes, em quadros vivos que nos assaltam a imaginação ou em vozes inarticuladas que nos assomam à acústica do espírito, conduzindo-nos aos mais escuros ângulos da sugestão. Então, se estamos desprevenidos, se estamos não ligando para as coisas que nos assolam também são coisas sem maiores importâncias. Via de regra, essas perturbações que nos acompanham. É por isso que notamos tanta gente ao sabor das circunstâncias, aceitando simultaneamente o bem e o mal, a verdade e a mentira, a esperança e a dúvida, a certeza e a negação, à maneira de folha volante na ventania. Né? A pessoa não tem convicção, né? Ela vai se deixando levar pelo entorno, né? Pelo que está à sua volta, pela sugestão de outrem. Eduquemo-nos, estudando e meditando, para refletir a divina inspiração. Lembremo-nos de que o impulso automático do braço que levanta a lâmina homicida pode ser perfeitamente igual em movimento ao daquele que ergue um livro enobrecedor. A ação é uma coisa, mas o pensamento que leva àquela ação é que determina qual é a sua finalidade. A atitude mental é que faz a diferença. Nosso pensamento tem sede de elevação, a fim de que nossa existência se eleve. Construamos em nós o equilíbrio e o discernimento. Rendamos culto incessante à bondade e à compreensão. Habitualmente, contemplamos no espelho da alma alheia a nossa própria imagem e, por esse motivo, recolhemos dos outros o reflexo de nós mesmos, ou então aquela parte dos outros que se harmoniza com o nosso modo de ser. Não bastam à nossa felicidade aquisições unilaterais de virtude ou valores incompletos. Todos temos fome de plenitude. O desejo é o ímã da vida. Desejando, sentimos, e pelo sentimento nossa alma assimila o que procura e transmite o que recebe. Aprendamos, pois, a querer o melhor para refletir o melhor em nossa ascensão para Deus. Então, nós já comentamos algumas vezes e vamos reiterar agora, nós temos duas molas de pensamento, né? Duas molas muito fortes. A primeira são os desejos que estão vinculados à nossa materialidade, à nossa biologia, aquilo que é da própria natureza. Esses são os desejos, né? E temos como outra mola a vontade que é o resultado da razão. O desejo é vontade, é a mola da natureza, e a razão, né? E a vontade é a mola da razão. Comentamos já várias vezes, mencionando Kant, né? Que o homem livre é aquele que não faz o que deseja. Como assim? Ele não faz o que deseja, não faz o que o corpo manda. Ele faz o que a vontade impera. Então, nosso grau de evolução é medido por quanto a nossa vontade se sobrepõe ao desejo, né? Quanto mais esclarecidos, mais temos controle sobre as nossas decisões, sobre o nosso futuro, é a vontade controlando o desejo. E com isso, impomos o nosso esclarecimento, impomos a nossa maioridade, não se deixando levar pelo próprio desejo ou pela opinião ou circunstâncias dos outros. Por quê? Porque assim como somos influenciados pelo meio, também podemos influenciar este mesmo meio, né? E nós, na medida que progredimos,
temos que nos tornar cada vez mais influenciadores no bem do que coletores de ideias alheias. O texto está no site, vale a pena a gente reler, e lembrando como ele mesmo abre, né? A meditação e o estudo, eles não têm simplesmente a finalidade de alimentar nossa vaidade ou nosso ego, não. É uma necessidade do espírito. O espírito tem que compreender cada vez mais a si mesmo e se desenvolver intimamente para que ele possa entender a própria criação, para entender o que Deus fez por todos nós. Tudo bem? Então vamos aproveitando nesses momentos para fazermos a nossa prece de encerramento, aproveitando desses momentos de reflexão para mantermos ao longo dos próximos dias. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Boas noites e boa semana a todos.